Há decretos que não nascem com trombetas, mas com relatórios. Há correntes de cadeias que não chegam primeiro como ferro, mas como linguagem de cuidado. E há mudanças que não invadem a praça correndo, entram pela porta da família, da moral, da segurança e da religião. Enquanto o mundo olha para guerras, Irã, crise, instabilidade, outra engrenagem gira silenciosamente. A tentativa de reorganizar a nação por princípios religiosos travestidos de ordem social. Quando o descanso começa a ser debatido pelo Estado e o domingo passa a ser tratado como remédio nacional para curar as feridas da sociedade, o cristão que conhece a profecia da marca da besta não dorme, ele vigia. Toda grande transformação começa pequena aos olhos de quem está distraído. O incêndio da floresta começa com uma centelha, a inundação começa com uma fenda, a apostasia nacional começa com palavras que parecem inofensivas pelos meios sociais, não religioso. O Projeto 2025 não é apenas um conjunto de ideias espalhadas ao vento. Ele foi concebido como um roteiro de governo, uma planta baixa para remodelar a máquina federal, reposicionar valores morais no centro do poder e reordenar o país segundo uma cosmovisão conservadora, altamente religiosa, mas com medidas sociais. Quando um plano nasce com linguagem, equipe, cronograma e ambição institucional, ele deixa de ser opinião e se torna mecanismo. E mecanismo, quando acionado, não pede licença para girar. Gira até arrastar consigo a estrutura inteira. Assim será o projeto 2025 com relação ao decreto dominical. Para alcançar um objeto, eles inventam um monte de metas, mas o objetivo principal sempre fica oculto ou camuflado. O erro de muitos é imaginar que ameaças proféticas sempre virão vestidas de brutalidade explícita ou roupagem religiosa. Não, nem sempre. Muitas vezes, o perigo vem bem vestido, sorridente, falando em restauração da família, virtude, ordem, liberdade, casa comum, meio ambiente. O veneno mais eficaz é o que não parece e nem tem gosto de veneno. É por isso que o discernimento espiritual precisa aprender a ouvir não só o que está sendo dito, vivido, mas também o que está sendo preparado nos corredores do poder. Uma nação pode mudar de alma antes de mudar de constituição, pode trocar de espírito antes de trocar de leis. E quando o coração coletivo é catequizado e a legislação só chega depois para assinar o que a mentalidade da população já aceitou, o decreto vira uma realidade. Sim, o decreto final será apenas a certidão de uma mudança que começou muito antes. Os números mostram que esse projeto não ficou preso no papel. A revista Time informou que, nas ações iniciais do novo governo Trump em 2025, quase 2/3 das medidas executivas refletiam total ou parcialmente proposta do projeto 2025. Em fevereiro de 2026, outro monitoramento, feito pelo Center for Progressive Reform and Governance for Impact, concluiu que 53% da agenda administrativa doméstica que conseguiram rastrear já havia sido iniciada ou concluída. 283 de 532 ações. O número exato muda conforme a metodologia, mas a direção é a mesma. O plano deixou de ser esboço e passou a ser execução. O rascunho ganhou pernas, o papel começou a produzir efeitos no mundo real. E quando metade do roteiro já saiu do papel, a outra metade deixa de parecer exagero. O primeiro grande objetivo desse projeto é simples de entender, embora profundo em suas consequências. Concentrar, alinhar e moralizar o poder federal. Não se trata apenas de cortar burocracias ou trocar nomes de departamentos, mas trata-se de reduzir freios, substituir resistências internas e fazer a máquina do Estado refletir uma visão moral específica com mais rapidez e menos obstáculos. Em outras palavras, não é apenas administração,
é catequese institucional. Quando o governo deixa de ser apenas gestor de políticas e começa a atuar como guardião oficial de um ideal moral, o terreno muda. O solo jurídico continua o mesmo por algum tempo, mas o ar já é outro, e às vezes basta mudar o ar para sufocar lentamente quem pensa diferente. E dentro desse arranjo, a política externa funciona como um acelerador emocional. O Irã, no mandato para a liderança, aparece como alvo central de uma linha de enfrentamento duro. Defende pressionar com mais força a teocracia iraniana, apoiar iranianos contrários ao regime, reforçar o eixo regional anti-Teherã e garantir que Israel tenha os meios militares e o apoio político necessários para agir contra o regime iraniano e seus proxies. Em fevereiro de 2025, a Casa Branca restaurou oficialmente a política de pressão máxima, com a meta declarada de negar ao Irã qualquer caminho para a arma nuclear, neutralizar sua rede terrorista e conter seu avanço militar. Em março de 2026, o conflito escalou ainda mais, com operação militar aberta e novas baixas americanas. O mundo olha para mísseis, mas o cristão avisado também observa o que os sinais estão dizendo. Por que o Irã importa nesse alerta? Porque guerras externas, muitas vezes, servem para costurar consensos internos. O inimigo lá fora se torna argumento para a disciplina aqui dentro. O medo é o grande pedreiro do autoritarismo. Em tempos de ameaça, a população aceita o que normalmente rejeitaria em termos de paz. O que ontem parecia invasão, hoje passa a ser proteção. O que parecia ser controle, agora soa como algo necessário. O que parecia imposição, reaparece como cura da nação. É nessa atmosfera que propostas de reorganização social ganham fôlego. A crise internacional não cria automaticamente a lei religiosa, mas pode criar o clima emocional em que ela deixa de parecer absurda e começa a soar necessária. Outro passo importante foi a criação da Comissão de Liberdade Religiosa, estabelecida por Trump e alojada sob o Departamento de Justiça. Oficialmente, a comissão foi criada para aconselhar sobre liberdade religiosa, incluindo direitos de líderes religiosos, instituições de fé, professores, estudantes, empregadores, funcionários públicos, oração voluntária e instrução religiosa em escolas públicas. No papel, parece proteção, na prática, é um sinal visível de que religião e Estado passaram a conversar com canais mais formais, frequentes e estruturados dentro do próprio aparato estatal. O ponto não é negar a importância da liberdade religiosa. O ponto é perceber quem define seus contornos, quem ocupa os espaços de influência e qual tradição espiritual terá mais facilidade de traduzir seus valores em política pública. Quando num país protestante os católicos são quase a maioria dos membros dessa comissão, a qual tem vários bispos, cardeais e demais religiosos católicos, então é algo muito preocupante de se ver. Quando o Estado constrói uma mesa permanente para discutir religião, não está apenas reconhecendo um direito, está escolhendo quais vozes estarão mais perto da caneta. E proximidade com a caneta do rei sempre foi uma tentação antiga da religião de Roma. O altar que se aproxima demais do trono logo descobre que o incenso do poder sobe rápido na cabeça. O problema da união entre religião e Estado não é apenas o autoritarismo imediato, é a lenta padronização da consciência coletiva. Aos poucos, o que é majoritário começa a parecer natural, e o que é natural começa a parecer desejável, e o que é desejável começa a parecer obrigatório. E assim, a nação aprende a chamar de pressão de consenso e coerção de virtude comum. Agora, o sinal mais direto veio em janeiro de 2026, agora, recentemente, quando o Heritage Foundation publicou o relatório Salvando a América ao Salvar a Família.
Nele, a Fundação defende explicitamente apoio a um dia uniforme de descanso e observa que as chamadas Blue Laws, as leis dominicais, leis que restringem atividades comerciais no domingo, ainda existem, em alguma forma, em cerca de 28 estados. O texto invoca a decisão de McGowan versus Maryland, de 1961, um caso emblemático da Corte Suprema, para sustentar que leis de fechamento dominical podem ser, sim, consideradas constitucionais quando justificadas como forma de fortalecer um descanso uniforme à sociedade. E aqui é a hora em que a neblina começa a ficar realmente densa. O que antes era apenas uma inferência profética passa a ser uma proposta contemporânea, jurídica e objetiva, ainda que não seja, por si só, um decreto dominical nacional, apenas um relatório. Veja como a embalagem foi escolhida com inteligência. O domingo não precisa ser apresentado primeiro como um dogma eclesiástico. Ele não vem embalado sob o manto da religião. Basta apenas ser vendido como terapia coletiva, como antídoto para a exaustão social, como remédio para a dissolução da família, como pausa necessária para uma sociedade adoecida pelo consumismo e pela pressa. O grilhão aprende a falar linguagem de cuidado. A imposição veste jaleco de proteção. Dessa maneira, a coerção entra sorrindo, oferecendo descanso. É assim que medidas com forte ressonância religiosa podem buscar a aceitação em terreno secular. Não se apresentam como uma medida religiosa de fato, como ela é, mas como higiene civilizatória. Não começam dizendo adorem, mas dizendo parem. E quem sabe, o primeiro ato da adoração civil forçada seja justamente a interrupção das atividades econômicas nos domingos. É difícil imaginar o que se passa nos bastidores do poder, mas com relação ao governo Trump, precisamos olhar somente para o monitoramento da sua política e aos objetivos do mandato para a liderança, o Projeto 2025. E esse descanso dominical está prestes a ser implementado com uma roupagem de remédio social, um descanso para o trabalhador que está muito cansado. Os patrões capitalistas estão explorando seus servos. Já existe lobby de vários lados. A pressão sobre a consciência, muitas vezes, começa pelo expediente, pelo comércio, pela escala, pela folha de pagamento, pela licença, pelo fechamento. A perseguição raramente estreia no púlpito. Ela costuma ensaiar primeiro no mercado, no trabalho, e esse é o objetivo: bloquear a atividade econômica, comercial, num primeiro momento, de forma amigável, com alerta, instrução, mas depois com todo o rigor da lei, tanto para empresas quanto para pessoas físicas que ousem desobedecer essa lei. Ellen White diz que os homens responsáveis pela implementação dessa lei vão explicar ao povo de forma clara e compreensiva a razão e utilidade dessa lei e por que ela é tão necessária à nação. Muitos estarão trabalhando nesse projeto apenas como ferramentas. Eles não têm a mínima noção do que estão a fazer, não sabem no que essa lei vai dar. Para alguns, é somente um dia de descanso para o trabalhador, um dia para restaurar a família. Eles não sabem da consequência que isso vai dar. O monitoramento da implementação do Projeto 2025 mostra algo ainda mais preocupante. A força do projeto está justamente na sua capacidade de avançar por vários flancos ao mesmo tempo. Enquanto um setor fala de família, outro fala de guerra. Enquanto um departamento fala de eficiência administrativa, outro trata de religião e valores públicos. Enquanto uma fundação propõe descanso uniforme, a máquina federal reorganiza pessoal, prioridades e linguagem moral. Esse movimento simultâneo torna tudo menos visível para quem acompanha apenas um tema por vez. Mas quando as peças são reunidas, a figura aparece. Poder centralizado, identidade religiosa valorizada, crise internacional mobilizando medo,
e uma proposta de padronização dominical entrando no debate público com roupagem jurídica e social. No caso do Irã, o padrão foi claro. Na parte que trata do Irã, no projeto 2025, o documento defende uma meta de pressão máxima. O governo a restaurou. O documento trata o regime iraniano como alvo estratégico prioritário. A política oficial o enquadrou nos mesmos termos. O documento fala em dar a Israel meios e apoio para agir contra Teherã e seus proxies, seus procuradores. A realidade de 2026 já exibe confronto militar aberto, com operação anunciada pela Casa Branca e baixas confirmadas por fontes oficiais e pelos noticiários. Isso não prova automaticamente a etapa seguinte sobre o domingo, mas demonstra algo essencial. Quando a agenda aponta para uma direção, existe disposição concreta de caminhar por ela. E é justamente essa disposição executiva que torna plausíveis todas as outras etapas de um mesmo ecossistema ideológico. Ellen White diz que no tempo em que estará se agitando a lei dominical, Satanás vai fazer com que as nações entrem em guerra. Ela declara que Satanás deleita-se na guerra, pois ela, a guerra, excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as vítimas engolfadas no vício e no sangue. Esse é o objetivo, incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar de pé no dia de Deus. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. As manchetes atuais não devem ser lidas como ilhas isoladas, mas como um arquipélago de claros sinais da volta de Jesus. Só um cristão desavisado não consegue ver isso. Uma notícia fala de guerra com o Irã, outra trata de comissão da liberdade religiosa, outra discute oração em espaços públicos e expressão religiosa de servidores públicos. Outra promove o domingo como um dia de descanso uniforme e preservação da família. Outra fala de fechamento dominical como tradição constitucional possível. Separadas, todas essas matérias parecem desconexas, nada a ver com o decreto dominical. Mas, juntas, elas revelam o desenho de um dragão irado que se avizinha com a sua marca. Há uma verdade dura aqui. A liberdade quase nunca morre de uma só vez. Ela é convencida a se sentar. Primeiro pedem que ela coopere, depois pedem que ela compreenda, depois pedem que ela se cale em nome do bem comum. E por fim, dizem que ela continua livre, desde que aceite os limites estabelecidos por uma moral oficial. O domingo, nesse cenário, será transformado em símbolo nacional de coesão, pausa, unidade, família e espiritualidade pública. E quando um símbolo religioso majoritário é promovido como remédio civilizatório, o risco não está só no dia escolhido, mas na autoridade que o escolhe e na pressão que recai sobre quem não participa dessa liturgia coletiva. Do ponto de vista profético, o que vemos até aqui ainda não é a fotografia final do decreto dominical em sua forma plena, mas sim já se vê em peças significativas do cenário a se encaixar. Um plano de governo que avançou de modo substancial, uma comissão federal dedicada à liberdade religiosa, uma proposta explícita de um dia uniforme de descanso, vinda da Heritage Foundation, uma fundação basicamente católica, e um contexto de crise internacional que certamente serve de cortina de fumaça para ampliar ainda mais os passos para a implementação de uma lei dominical, pois esse barulho todo da guerra pode ampliar a busca por unidade moral e ordem social. Nenhuma dessas peças, isoladamente, encerra a discussão, mas juntas formam um ensaio para a armação da grande prova final da humanidade. O noticiário moderno funciona como um sino em meio à neblina. Ele não revela tudo com clareza absoluta, mas avisa que há massa densa adiante.
O problema é que muita gente só se dá conta do perigo quando a embarcação já está perto do rochedo. O cristão, porém, foi chamado para vigiar ao longe. Esse é o alerta de Jesus. Vigiai e guardai as vestes limpas, pois nestes dias ele virá sobre muitos como ladrão. E o ladrão nunca avisa a hora em que toca a fechadura. Ele não manda carta, não manda recado, não acende luz no corredor, não pede licença para entrar. Ele pega sua vítima desprevenida. Assim também a crise final não se apresentará primeiro como catástrofe declarada, mas como passos abafados no piso da história. O juízo não é apenas um tribunal futuro, é o céu passando silenciosamente a fidelidade do cristão, e ninguém sabe o dia de seu julgamento no céu. E vigilância, no fim, não é medo do escuro, é a alma mantendo a chama acesa no azeite do Espírito, enquanto o mundo inteiro está a dormir sem azeite extra. Quando um dia empresas forem mais amplamente forçadas a fechar as portas no domingo, muitos chamarão isso de política pública sensata, pacto social saudável ou restauração moral da civilização. Poucos admitirão, de início, que se trata de um privilégio estatal dado a um ritmo espiritual de maioria, de interesse da Igreja de Roma. Mas o conflito bíblico sempre foi, em última instância, uma disputa de senhorio. Quem define o tempo sagrado da sociedade reivindica mais do que um calendário, reivindica autoridade sobre a vida de cada cidadão. O relógio se torna litúrgico, o comércio se torna refém da lei do Estado. A semana deixa de ser apenas medida cronológica e passa a ser instrumento de alinhamento moral sob tutela pública. E é aí que o aparente descanso pode esconder uma guerra contra a consciência. Por isso, o alerta precisa soar com equilíbrio e firmeza. Equilíbrio para não afirmar como fato o que ainda pertence ao campo da interferência profética. E firmeza para não ignorar o que os documentos e as manchetes já mostram com nitidez suficiente de claros sinais da volta de Cristo. O projeto 2025 avançou de maneira mensurável. A política contra o Irã caminhou em linha dura, exatamente como está no mandato, e Trump está seguindo tudo bem de perto. A Comissão da Liberdade Religiosa já está em operação. A Heritage Foundation já colocou por escrito a defesa de um dia uniforme de descanso, com base jurídica para fechamento do comércio nos domingos. O sino já foi tocado e agora não é ainda a hora do decreto final em sua forma máxima, mas certamente não é mais tempo de sonolência. A hora de vigiar, só em expectação, já terminou. Estamos vivendo no tempo de agir, abandonar as roupas sujas, sem valor, e vestir as vestes brancas e mantê-las limpas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.